Saudações de Moçambique, boa tarde a todos que nos acompanham aqui neste canal de eleição FTV. Mais uma vez estamos para trazer o debate internacional, este programa que todos os sábados passa aqui pelas 14 horas e 30 minutos neste canal que é o canal de escolha. É, de resto, um programa que traz incidências bastante produtivas que visam compreender aquilo que é a dinâmica do que ocorre fora de portas. Portanto, este é o apanágio do nosso programa e contamos sempre com portanto, analistas e figuras que têm estado conosco para tentarmos compreender os fenómenos. Sem sombras de dúvidas, o que tem estado a marcar a pauta mediática internacional é a situação da Ucrânia e temos estado a acompanhar há mais portanto, de um mês, aliás, mais de 2 meses, este assunto, muito antes mesmo de ter portanto, chegado ao nível em que está. Portanto, não vamos fugir à regra, sempre há dados novos, vamos tentar compreender estes dados novos, vamos tentar portanto, trazer aqui as diversas visões sobre este dado. Temos aqui o regresso de Martin Maconzo, que já esteve aqui conosco, foi o homem que abriu conosco aqui o debate internacional. Martin, bem-vindo de volta a casa, boa tarde. Muito boa tarde e muito obrigado mais uma vez. É sempre uma honra poder estar aqui nesta casa para poder contribuir da melhor forma possível. Muito bem, e não menos famoso, é praticamente o homem já aqui com bastante tempo, espaço, é o José Matimulani. Seja bem-vindo, boa tarde a este espaço. Boa tarde, muito obrigado. Bom, é um prazer estar aqui sempre e poder partilhar aquilo que a informação são as análises ligadas a assuntos de atualidade, e neste caso em concreto a questão russo-ucraniana que lidera, quer dizer, a pauta global. Exato, obrigado, portanto, Matimulani. Portanto, nós queria apenas referenciar que quando começamos a analisar o aspecto desta situação da Rússia e a Ucrânia, independentemente das nossas, portanto, dos dados que tinham sido lançados, não tínhamos, portanto, visto, não esperávamos que chegássemos até esta altura, portanto, ainda a tratarmos este assunto. Mas há novidades, sempre existem. As novidades é que a guerra psicológica, a guerra também mediática, continua a ser a chave bastante marcante desta guerra. Depois da semana passada, o embaixador da Rússia em Moçambique, Alexandre, fomos ter com ele, portanto, à embaixada, conversamos e trouxe-nos aqui alguns dados, o embaixador, portanto, Alexander, e falava aqui da possibilidade de algumas imagens estarem a ser adulteradas. Aliás, acusou o Ocidente de estar a adulterar algumas imagens. E ainda hoje, esta tarde, portanto, da tarde da sexta-feira, assim aqui Moscou acusou novamente a Ucrânia de estar a usar uma influência, a trazer ela para um cenário aparente de guerra, simplesmente para tornar o aspecto mais dramático. Matimulani, esta guerra mediática, esta guerra de drama, de tentar buscar o lado humano das pessoas, o que é que tem a dizer em relação à forma como as coisas têm sido colocadas? Em que temos que acreditar? Neste momento é difícil de facto. Para digamos, um telespectador, um cidadão, quer dizer, pouco informado, desconhecedor daquilo que são as técnicas de manipulação da opinião pública, de massas, é difícil perceber onde é que está a verdade. Mas ela está algures no meio, ou diria até em condições normais, mas neste caso, em concreto, a verdade está mais à esquerda do que à direita. O que quer dizer com isso? Quer dizer que há um domínio global da mídia, já teria dito antes isso, da mídia por parte do Ocidente. Havia uma certa tentativa do outro lado, o lado russo, chinês e por aí fora, em contrabalançar esta questão. Só que mesmo aquelas poucas plataformas que existiam para trazer a verdade do outro lado, foram simplesmente banidas.
elas foram eliminadas do, quer dizer, do mapa ou daqueles meios de comunicação mais populares, não é? Eles são acessíveis, sim, mas em meios mais restritos, onde só os interessados mesmo que poderão ter acesso. Falo, por exemplo, aqui da Russia Today, não é? Que é um canal russo em língua inglesa que dava, pelo menos, aquilo que é a versão russa da coisa. Se é verdade ou não, mas pelo menos o telespectador devia ter, quer dizer, a oportunidade de analisar as coisas. Mas hoje em dia o que tem é simplesmente um lado da verdade e, como disse muito bem, as coisas são orquestradas de tal maneira que fazem um apelo à parte emocional, não é? A questão emocional do homem, e por imagens chocantes e por aí fora. E já agora, ainda hoje, estava a ver quer dizer, um processo de falsificação, quer dizer, não é? Desmantelamento de um fake news, que é, por exemplo, a imagem de bombardeamento de uma maternidade, não é? Onde tem uma senhora grávida, que toda cheia de sangue e tudo mais. É alguém que tem um account no Instagram, o fotógrafo também está lá no Instagram, quer dizer, ela foi mostrando aquilo que a sua gravidez foi exibindo. É uma pessoa conhecida, quem conhece, quer dizer, a internauta, digamos, russo-ucraniana, conhece a moça. Ela apareceu aí como vítima de bombardeamento russo. E o mais importante é que, se for a ver aquelas imagens, bombardeou-se uma maternidade. E não se vê nenhuma cadeira ginecológica, por exemplo, nesta maternidade. Quer dizer, que coisa estranha para uma maternidade daqueles lados. Enfim, do modo geral, tirando estas questões pontuais, não é? Existe muito que deve ser depois, penso que mais tarde isto será trazido à tona, se houver espaço, porque, como sabemos, que a forma de eliminar uma mentira é trazer outra, não é? Ou bombardear mais com informação para que isso saia da agenda do dia. Mas neste momento o que está acontecendo, de facto, é uma guerra mundial, como eu disse há pouco tempo ao colega, ao Martin, que é uma guerra mundial de informação. É a primeira guerra mundial de informação. Há uma guerra quente que está a acontecer localmente, não é? Na Ucrânia, mas globalmente que está a acontecer uma guerra de informação. Exato. Marcelo, o Volodymyr Zelensky terá acusado novamente, entre trocas e acusações, Zelensky tem estado a primar por um discurso entre sentir-se isolado e, por vezes, a apelar ao Ocidente para tomar algumas medidas. Agora acusou a Rússia de estar a enviar mercenários sírios para poderem apoiar a Rússia neste combate. Olhando o fato da Rússia ter ajudado o regime de Bashar al-Assad no passado, esta narrativa acaba tendo alguma dose de veracidade ou nem por isso? Pode ser que sim. Gostava, antes de mais nada, dizer que parte deste conflito ou o desenvolver deste conflito terá mesmo iniciado na Síria. Ou seja, tendo a Rússia em suporte da Síria, neste caso, não é? Foi a partir daqui que o Ocidente pegou isto como justificativa para colocar o Zelensky no poder, ou seja, tirou o governo que favorecia a Rússia na Ucrânia, não é? E colocou lá o Zelensky no poder, e que uma das missões cruciais que o Zelensky tinha era a destruição das zonas separatistas na Ucrânia, que são zonas que portanto, pertencem praticamente à Rússia, não é? Então, foi, na verdade, a partir daqui que esta coisa começa. A que, nesta missão crucial que o Zelensky tinha em atacar as zonas separatistas, e que isto não foi reportado, voltando à questão da informação, não foi reportado pela mídia ocidental em relação aos ataques da própria Ucrânia às zonas separatistas, a Rússia, no seu direito, entra em defesa dos seus, nestas zonas separatistas. E é a partir daqui que as coisas já são reportadas. Mas, claro, existem outros interesses por detrás que a Rússia tem e que vai também buscando salvaguardar esses interesses em relação à Ucrânia. E o fundamental, que todos muito bem sabemos, é impedir que a Ucrânia junte-se, portanto, à NATO, não é?
mas ao mesmo tempo temos agora um Zelensky que traz um outro discurso no sentido de considerar a possibilidade de não se juntar à NATO, e isto porque não tem sentido o suporte que esperava ter da NATO, e que em parte até é justificável, porque por questões de regra, por questões de lei, quem não faz parte da NATO, não é, não tem como ter um suporte direto ou um apoio direto deste bloco. Não seria uma forma de pressão do próprio Zelensky para que o Ocidente agisse como ele pretende que o Ocidente haja? Podemos considerar que sim, mas ao mesmo tempo ele está a trazer aquilo que é a realidade, ou seja, ele tinha em mente que ao entrar para este conflito certamente teria o apoio de alguém, mas ele não teve este apoio. E depois pegamos no outro aspecto, que é a questão das Nações Unidas, em que muitos julgam que as Nações Unidas deviam também intervir diretamente, mas este órgão também não pode, porque a forma que a Rússia usou, e a Rússia foi muito inteligente, a forma que a Rússia usou para entrar à Ucrânia foi no sentido de legítima defesa, ou seja, em defesa das zonas separatistas. Então, as novas repúblicas. Exato. Então, e por esta via, as Nações Unidas também não têm como intervir, não é? E torna-se aqui uma questão demasiado problemática por estes moldes. Exato. Sim, Matablanco, queria dizer alguma coisa antes? Eu queria precisar aqui uns dados. Quando, por exemplo, na questão do pedido, a Rússia não pediu apoio aos sírios para o combate na Ucrânia. Isto é uma iniciativa daqueles, dos sírios, ou não se fala de sírios, na verdade, do pessoal do Médio Oriente, e não só. A leitura que se faz disso é que porque é que o Vladimir Putin aceitou este apoio, digamos. Não porque não tem forças e meios suficientes para levar a cabo a missão. É uma questão mais de mensagem, porque é uma questão, estamos aqui a ver uma situação de mudança tectónicas globais, não é? Certo. Temos dois mundos, quer dizer, o mundo ocidental e temos o outro mundo não ocidental, não gosto de dizer que o oriental, mas pronto, é assim. Porque, se for a ver, os países árabes, os países que foram sempre aliados dos Estados Unidos da América, por exemplo, tomaram umas atitudes há pouco tempo inesperadas, quer dizer, inéditas, de não atender, ignorar a chamada do Biden, por exemplo, quer dizer, demonstrativamente. Tanto porquê? Porque a situação da Ucrânia fez cair a máscara. É que aqueles países já sofreram tanto com invasões ocidentais e nunca viram, não é, tamanha mobilização global por causa da tragédia que eles sentiram lá. Exato. Portanto, quer dizer, é um sentimento natural deles, uma raiva de querer mostrar que estão a apoiar, ainda que não estejam a apoiar a Rússia, mas esta situação de dualidade de critérios. Então, a título individual, porque é onde há a diferença, porque do lado ucraniano, quando se diz que há voluntários que vão para a Ucrânia para lutar para a coisa, não são voluntários, são mercenários. Eles são pagos por isso, porque há dinheiro a ser injetado na Ucrânia. E uma das rúbricas do dinheiro é pagamento de mercenários. Okay? E deste lado, que segundo esta proposta dos voluntários do Médio Oriente, é mesmo para, quer dizer, para apoiar e fazer sentir aquilo que é o seu, quer dizer, mostrar ao mundo aquilo que é a sua revolta em relação à situação. Portanto, aceitou-se, não é? Vladimir Putin deu luz verde para que esses países, essas pessoas pudessem se juntar com isso. E mais do que isso, eles seriam incorporados nas repúblicas, na milícia das repúblicas, não é? Agora separatistas, não é? Exato. Yeah. Muito bem. Em relação aos dados, os dados recentes, e, tanto divulgados mesmo pela mídia internacional, indicam que até, portanto, a última sexta-feira já tinham perdido a vida 564 civis, sendo 41 desses civis crianças. Matamulano, Vladimir Putin terá dito que esta guerra não era, aliás, primeiro não é guerra, é uma missão especial neste caso. Sim, sim. E esta missão especial não visava alvos civis. Como é que então justifica-se a perda de pessoas civis neste conflito?
Bom, temos dois pontos aqui que acho que devemos perceber. Primeiro, de facto, em termos técnicos, não é? Na arte, digamos, militar, se quisermos, quer dizer, a guerra é aquilo que é todo o terreno, são com os meios todos que um exército tem, que uma parte tem, que aplica no terreno. Agora, se tecnicamente o exército russo, isso é reconhecido pelos experts do Ocidente, a Rússia não está a usar, quer dizer, está a usar perto de 1/5 daquilo que é a sua capacidade. 1/5. Portanto, por isso que pode-se dar o luxo de chamar isso de uma operação militar. Mas é óbvio que onde se dispara e há mortes, em linguagem comum é guerra. Certo. Em linguagem comum é guerra. Agora, quanto à quantidade de mortes, podemos olhar sobre dois prismas, quer dizer, verdadeiro ou falso. A ser verdadeiro, podemos perguntar por que tão pouco? Se é uma barbaridade total da Rússia, não é? E a Rússia está empenhada em dizimar a Ucrânia, segundo a narrativa da mídia global, então estes números são ínfimos, são insignificantes. Ok? Exato. Por outro lado, é mesmo a questão da veracidade destes números. Procurar, que temos que esperar depois para ver se estes números batem com a verdade. E é mais outro ponto, desculpa, é um outro ponto que já me esquecendo. É a questão mesmo dos grupos neonazis, dos batalhões, do Azov e por aí fora, usarem cidadãos civis como escudo. Criarem aquilo que a Rússia tem estado a reportar, chamado provocações, criarem situações onde edifícios civis, não é? São destruídos com mortes e tudo mais. Já agora, há menos de uma hora, penso que houve um informe do Ministério Russo a dizer que um dos edifícios de uma universidade em Kharkov, penso que é isso, foi destruído e presume-se que estejam lá ainda cerca de 50 cientistas ou professores, porque é um edifício em que supostamente se estavam a levar a cabo trabalhos ligados à arma nuclear. Quer dizer, isto é recorrente. Aconteceu também há pouco tempo, que vimos quando se falou da questão da usina nuclear de Zaporozhye, quando se publicou, diz que a Rússia bombardeou a usina. Portanto, não é algo também absurdo, porque conhecendo a competência russa na área nuclear, portanto, certo, a Rússia ocupa hoje mais de 70% do mercado nuclear no mundo. E os expertos sabem quais são os efeitos devastadores de uma ação dessas. Portanto, isso lançou-se como, digamos, uma ação russa premeditada, para depois aparecer com uma retórica de que a Rússia é um Estado terrorista, não é? Quer dizer, a narrativa já começa a nascer. A Rússia é um Estado terrorista. Portanto, temos que tentar perceber as coisas nesse sentido. Sim? Exato. Muito bem. Martin, guerra económica é uma das facetas também desta situação. Um conjunto de empresas públicas, aliás, empresas de diversas áreas têm estado a abandonar a Rússia e, mesmo assim, Vladimir Putin não finca o pé, continua a realizar, a comandar o seu trabalho. Haverá alguma coisa que o deixe tão confortável de que aquilo que chama de chantagens económicas não vão efetivamente ter efeitos para ele e para a Rússia? Olha, a Rússia é um país que está dentro das sanções desde 2014 e desde essa altura para cá essas sanções económicas não se fizeram sentir, muito pelo contrário, a economia russa terá melhorado bastante. Isto significa que o Vladimir Putin tem sempre um plano alternativo, uma via alternativa para lidar com a questão económica do seu país. Exato. E isto, claro, envolve em grande parte a China e dentre vários outros países aliados da Rússia, que, aliás, esses dois, a China e a Rússia, criaram uma organização que é a BRICS. Não a BRICS, mas a Shanghai Cooperation Organization. Uhum. E que esta organização, uma das principais funções ou objetivos desta organização é fazer frente ao Ocidente, é fazer frente à NATO, não é?
Portanto, a Rússia tem uma sequência de países que sempre lhe vão garantir algum apoio, não é? Por outro lado, é que temos uma Rússia que foi retirada agora, a boa parte dos seus bancos foram retirados do sistema SWIFT. Certo. Que, aliás, o critério de seleção para que esses fossem retirados era no sentido de pegar nos bancos que têm uma relação direta com o Estado russo ou com os bancos públicos da Rússia, e que entendeu-se ou subentendeu-se que estes deveriam ser afastados do sistema SWIFT. E, em contrapartida, penso que mesmo no dia seguinte, o Vladimir Putin aparece a anunciar um outro sistema alternativo, mas ainda a convidar outros países a fazerem parte. O que é que isto significa? Que ele, na verdade, pensou em todos os contornos que esta situação haveria de trazer, e dentro destes mesmos contornos também trouxe consigo, no seu plano, vias alternativas ou planos alternativos para poder lidar com a situação. Outro aspecto é que estamos hoje, ou seja, um ponto que faz com que o Putin tenha tanta pujança agora é que ele percebe que está diante de líderes fracos ali, a nível mundial, não é? Refere-se a Joe Biden, a refiro-me Macron? sim a Macron, Joe Biden. Em que aspecto essa fraqueza se melhor demonstra? Esta fraqueza demonstra-se na medida em que temos uma União Europeia, ou seja, países europeus que já sofreram 2 guerras mundiais e que hoje não querem passar pela mesma situação, ou seja, têm aversão à guerra e por esta mesma razão não vão se submeter a uma situação desta. Segundo, os países europeus deixaram-se ou permitiram-se depender grandemente da Rússia, daquilo que são os seus recursos como a energia, gás e o petróleo, e é preciso dizer que cerca de 12% do petróleo a nível mundial é da Rússia, que é um dos maiores exportadores, se não o maior exportador de petróleo. E depois temos os Estados Unidos, por outro lado, como eu dizia no início, nas vezes que eu vi aqui anteriormente, que eu falava que existe uma alternância no sistema político dos Estados Unidos, ou seja, no sentido de hard power, soft power. E como eu dizia, tivemos hard power com Donald Trump e agora estamos naquela fase de soft power que estamos a vivenciar com Joe Biden. E que, claro, é o que está a acontecer agora. Todas as sanções que são impostas, todas as condições que são impostas para bloquear a Rússia por Biden agora, na verdade, não vão ter nenhum impacto real. São situações que poderão impactar a longo prazo. Mas que, por outro lado, a Rússia também já pensou a longo prazo como é que vai lidar com esta situação. Não é? Tanto que temos vários países agora que, nesta situação em que foi necessário que tomassem partido ou tomassem lado, colocassem também alguma sanção ou seja, chamamos uma declaração anti-Rússia, temos vários países que decidiram simplesmente não tomar lado algum, que aliás um que manifestou-se agora, que é o primeiro-ministro do Paquistão, e que respondeu diretamente ao embaixador da União Europeia, que perguntava quando o Paquistão esteve do vosso lado durante a guerra contra o terrorismo, vocês tiveram algum reconhecimento? Quer dizer, a União Europeia manteve-se completamente neutra em relação ao envolvimento, ao apoio que tiveram em relação ao Paquistão, mantiveram-se totalmente neutras em relação aos ataques que a Nova Delhi ou a Índia causou em Caxemir, não é? Em relação a isto aos muçulmanos em Caxemir. E que hoje a mesma União Europeia levanta sanções contra a Rússia e acusa a Rússia de violar leis internacionais, quando a Índia também terá feito a mesma coisa e a mesma União Europeia manteve-se indiferente. Muito bem. Parece-me que tinha algum ponto prévio para poder colocar. E de facto ia avançar um pouco mais, aprofundar um pouco a questão do que o Martin levantou, a questão da fraqueza dos líderes europeus. Eu olho para essa fraqueza sob outro prisma. Do ponto de vista da União Europeia, é a incapacidade de perseguir aquilo que são os interesses próprios, genuínos interesses da União Europeia. A Europa não sabe fazer isso. Exato. E o exemplo disso é o que estamos a ver hoje com as sanções, que são muito propagadas deste lado, mas não está a propagar a outra face da moeda. Quer dizer, simplesmente se lança essa questão assim, os combustíveis subiram,
isto aí, as coisas vão subir, mas se disser já agora que, por exemplo, o sonho da energia, digamos, das energias renováveis, né, da economia azul, não é, vai por água abaixo, porque grande parte dos materiais, dos metais necessários para a produção de equipamento eletrónico vem da Rússia. Em primeiro lugar, vem a questão do níquel. O níquel é fundamental para a produção de baterias. E a Rússia é líder nesta área. E só agora, uma tonelada de níquel está a quase $100.000. Exato. Quer dizer, um disparo terrível. E, quer dizer, por este lado, o ponto da União Europeia, a fraqueza está aí, em não ser capaz de defender que são os seus genuínos interesses. No lado norte-americano é mesmo pela incapacidade de, se vê há muito tempo isto, já é incapacidade de sentar-se à mesa e conversar, realmente, para chegar a compromissos. Exato. Falou dos Estados Unidos, curiosamente, recordo-me, creio que o Martin também está recordado, foi recente, Donald Trump brincou a dizer que se ele estivesse, não estaria, nada disto estaria a acontecer. Considera Biden um dirigente mesmo fraco? Nesse sentido, quer dizer, esta é uma história já recente dos Estados Unidos da América, é que eles perderam a capacidade de sentar-se à mesa e conversar para chegar a compromisso, atingir compromissos, alcançar compromissos. Porquê? Porque pela posição de hegemonia que têm. Quer dizer, durante muito tempo, eles estiveram habituados a chegar e impor. Perderam-se humildade, como se diz, não? Sim, havia um espetáculo de conversações, mas na verdade fazia-se aquilo que eles decidiam. Mas quando aparece um polo que já não aceita isso, não é? E prova do que eu digo agora é esta questão da Europa ter caído na armadilha. Porque esta é uma armadilha, realmente falando, para a Europa. Porque no fim, enfim, o último quem ganha com isto são os Estados Unidos da América. Porque a Europa, sim, é aliada dos valores, não é, humanos, da Liga da Democracia, sim senhora, mas do ponto de vista económico a Europa é concorrente dos Estados Unidos da América. Portanto, a economia europeia neste momento irá por água abaixo. Quer dizer, não menos do que a Rússia, mas com a simples diferença de que a economia russa tem um potencial de se reerguer, tanto mais porque a Rússia, se não me engano, é o único país no mundo que pode fechar as portas e permanecer, quer dizer, desde que haja lá uma gestão digamos, muito correta, não é? Exato. Matamulano, são várias situações. Nas sanções económicas que foram aplicadas à Rússia, destacamos, portanto, a questão do eixo bancário, das transferências bancárias, da comunicabilidade bancária. Destacamos também, portanto, a questão do gasoduto, não é? Nord Stream 2. Destacamos também, portanto, ainda recentemente, Joe Biden assinou, portanto, um decreto a dizer, portanto, que não vai comprar mais o gás russo e também petróleo russo, aliás, e a solicitar aos países, aos seus aliados europeus, a fazerem o mesmo. Vamos lá ver o impacto destas sanções, olhando para a dependência energética da Europa para a Rússia. Desculpe, é a mesma questão, porque ninguém tem aqui a resposta russa, por exemplo, a estas sanções. A resposta russa é contundente. Se as sanções europeias, ocidentais, batem de forma, digamos, estrutural a economia russa a médio e longo prazo, a resposta russa bate de imediato. Porque a Rússia é fornecedora não só de matéria-prima, mas como de bens acabados, necessários, fundamentais para outras áreas da economia. Portanto, temos aqui, por exemplo, a questão dos fertilizantes. Os fertilizantes, a Rússia e a Bielorrússia, que estão vítimas de sanções, juntos têm por aí quase 40%, se não me engano, do mercado global de fertilizantes. É muito. Portanto, isto arranca consigo, toda a colheita da próxima campanha agrícola está em causa. Temos aqui a questão, por exemplo, é interessante, das empresas ocidentais que estão a fechar as portas na Rússia. Acho que disse que anunciaram saída.
Não se disse aqui qual seria a resposta russa em relação a isso. É que já está agora, amanhã parece que a Duma vai aprovar a lei para nacionalizar as empresas. Elas não vão parar de funcionar. O que vai acontecer é uma reposição simplesmente, quer dizer, do pessoal naquilo que não existe. Já se estão a criar competências locais para poder produzir quer dizer, os mesmos ou semelhantes, não é? para abastecer as cadeias. Portanto, e se for a ver, quer dizer, são as áreas das roupas, por exemplo, a Zara tem um grande coisa. Eu não penso que um país poderia o colapso porque não tem as roupas da Zara ou as roupas, sei lá, dos brands conhecidos. Quer dizer, não é por aí. Temos a questão da indústria automóvel. Idem, está-se a criar mecanismos para repor, para fazer com que algumas marcas não têm como fazer isso, né? Principalmente as alemãs. Mas outras marcas eles têm como fazer isso porque já existia uma competência que não tinha espaço para se fazer sentir porque era concorrência, né? Então agora a concorrência foi retirada, eles têm todo o espaço para poder coisa. Agora 39 companhias muito grandes, ocidentais, foram contra as sanções, quer dizer, contra a diretiva dos seus países, mantiveram-se na Rússia. Exato. E porque a Rússia é o maior mercado europeu. É o maior mercado europeu e o maior mercado com capacidade de compra. Portanto, é um pedaço, quer dizer, que ninguém quer perder. Temos a McDonald's, por exemplo. A McDonald's tem cerca de 850, como é que se diz, restaurantes na Rússia. Espalhados pela Rússia. E quem conhece a história sabe que o McDonald's não ganha dinheiro com a venda dos hambúrgueres e as batatas fritas. Eles ganham dinheiro através do negócio de real estate, quer dizer, que é imobiliária. Portanto, não tem como sair. A McDonald's anunciou que não vai sair, vai sim suspender as atividades por 3 meses, e não só a McDonald's, muitas outras empresas. Só que isto não aparece na mídia ocidental porque mostra uma certa fraqueza, demonstra, quer dizer, aquela resolução com que eles foram para cima da Rússia acaba tornando-se um pouco mais diluída. Mas a verdade é que eles deram uma pausa, não é, de 3 meses, onde terão que obrigatoriamente pagar os salários, pagar os impostos e tudo mais, e depois voltarem a coisa. Portanto, há um poder neste. Muito bem. Martin, ainda esta semana foi curioso, portanto, o fato de que uma certa imprensa, portanto, replicou e o fato de que Vladimir Putin terá mantido contato com Jacob Zuma, não, com Cyril Ramaphosa, que é o presidente da África do Sul, para que pudesse mediar este conflito. Esta situação, como é que podemos interpretar a África sempre vista como um continente pequeno e sem nada, um objeto do cenário e não um sujeito no cenário das relações internacionais? Certo. Será que é uma estratégia da tal chamada expansão da influência geoestratégica do próprio Vladimir Putin para o continente? Bom, na verdade, este interesse, na chamada parte mesmo do Cyril Ramaphosa, que ele agradeceu até o fato de Vladimir Putin ter atendido a sua chamada para que ele pudesse diretamente perceber melhor os contornos desta situação. Mas o primeiro ponto que eu traria é simplesmente o fato de que temos pelo menos algum país africano que foi diretamente, não é, para que tivesse melhor esclarecimento, que pudesse ou tentasse também fazer parte daquilo que é a solução para este problema existente. Tivemos também o presidente da União Africana que reagiu, que também esteve numa chamada com portanto, Vladimir Putin, para que pudesse também fazer parte deste processo de pacificação desta situação. E é interessante e positivo que tenhamos uma África a agir assim dentro destes moldes atualmente, porque o que estamos habituados já é aquela África que mantém-se sempre neutra, não diz nada em situação absolutamente alguma. E quando assistimos situações similares agora, já é positivo. O outro aspecto é que percebe-se que a África do Sul tenha tomado essa dianteira, porque afinal faz parte do mesmo bloco que a Rússia, que é o BRICS, não é? E que, aliás, usou isto como justificativa para que fosse uma das partes a mediar este conflito. Exato.
Muito bem, a mesma questão para si? Não, de facto, eu concordo com o Martin, que de facto é mesmo assim, quer dizer, a iniciativa africana é de louvar, por coisa, em situações do género, mas, quer dizer, aqui em casos também de negociações do género é necessário que o mediador que seja alguém, quando digo alguém individual ou institucionalmente, que tenha pontos, digamos, mais próximos, tanto para ambas as partes, seja mais habitual, mais, digamos, alguém de um contacto mais frequente, se quisermos assim. É difícil que alguém de fora da órbita, não é, apareça para mediar, tendo em conta a dimensão dos países lá em causa, Exato. tanto a Ucrânia como a Rússia, e depois que são daquele hemisfério. Para a África, podemos dizer que sim, há casos em África que vêm potências europeias que não têm nada com, vamos falar de Roma, por exemplo, o caso moçambicano, né, que veio mediar a coisa. Mas, bom, é que a África sempre dependeu de coisa. Qualquer país europeu, qualquer instituição europeia, quer dizer, para a África é coisa. Quer dizer, tem autoridade em África. Esta é a parte triste deste cenário. Tanto é de louvar, de facto. Mas a questão das conversações, eu penso que não passam de... Eu não acredito que o Vladimir Putin esteja agora disposto a parar a guerra, neste momento. Isto é, ele está a mostrar, sim, que tem esta digamos, capacidade de conversar, está a colocar a questão da diplomacia na mesa, mas analisando muito bem a coisa, outro término deste conflito, desta guerra, que não seja a vitória, não é, da Rússia, considera-se uma derrota. Muito bem. Portanto, isto, ele sabe muito bem, os russos sabem muito bem disso. Então, e internamente já existe isso, porque e o povo que já está mais, os índices de aprovação de Putin é um caso natural, de facto, já estão em 75%. Portanto, esta aproximação da população ao líder, mesmo quer dizer, para poder justificar, digamos, para perceber-se para que estão ou vão passar agora momentos bocados pesados, não é? Então tem que haver algo que justifique isso, é essa vitória. Exato. Como falou aqui tanto desta aceitação, e, no entanto, ainda tem estado a ocorrer algumas manifestações internas. Como é que podemos... Elas vão ocorrer. Será que a Rússia está dividida em relação a esta? Não, não está dividida quanto a isso. Nem por acaso que se está a maltratar o próprio povo russo com as sanções. As sanções não são para maltratar o Vladimir Putin e aqueles que chamam os oligarcas do seu círculo mais próximo. É a população russa. Porque sabe-se que a população russa, quer dizer, apoia. Aquilo não é... O que vemos na televisão são teatros, podemos dizer isso. Há uma pequena parte da população que está insatisfeita por vários motivos. Como sempre temos. No próprio Estados Unidos da América, vemos, ou no Ocidente, vemos grupos, não é, a manifestarem-se por isto ou aquilo, mas que no cômputo geral eles até não representam aquilo que é o pensamento global da nação. Portanto, é o que está a acontecer. Não existe, penso eu, não existe outra alternativa senão colocar o termo a esta situação e mais dizer que, de facto, a Ucrânia que nós conhecemos, e agora vejo movimentações da União Europeia em querer, digamos, aceitar a Ucrânia como membro de coisa, mas eu penso que a União Europeia terá uma Ucrânia que já não será esta. Esta Ucrânia que conhecemos hoje, ela deixa de existir. Muito bem. Martin, há quem diga que, independentemente do desfecho desta guerra, as regiões onde já foram conquistadas pela Rússia não mais vão voltar para as mãos da Ucrânia. Vão ser mesmo da Rússia. A Rússia, onde ficou, permanecerá para sempre. Este mapa acaba mudando um pouco a questão do mapa geoestratégico, mundial, global. A presença da Rússia naquela região. O que poderá representar? Neste momento, praticamente, é só Kiev que não está nas mãos, digamos, da Rússia. Certo, de fato, tem o seu impacto significativo.
E isto dentro daquilo que são os objetivos reais que a Rússia tem dentro desta situação toda. Ou seja, não só vai se garantir que estas regiões mantenham-se sob controle da Rússia, como que é uma questão que foi trazida à mesa de negociação por parte da Rússia, vai provavelmente existir um governo que seja mais no sentido de suporte da Rússia do que do Ocidente. Que um dos aspectos que foi trazido, que o próprio Zelensky falou, é que considera também o reconhecimento da Crimeia, não é? E que as coisas vão provavelmente seguir este rumo, não é? Certo. E isto significa isto que quem está em grande vantagem nesta situação agora, tendo em conta aquilo que são os planos a curto, médio e longo prazo, é a Rússia. Que a Rússia está a conseguir cumprir com aquilo que é a sua agenda dentro deste conflito, que é impedir que a Ucrânia junte-se à NATO e também beliscar a União Europeia para que não puxe a Ucrânia para o seu lado também, porque existem consequências e que muito bem as conhecem, e que aliás a própria Alemanha já disse que não vai abandonar a Rússia no sentido do uso dos seus recursos, não é? E isto é uma mensagem muito forte que foi praticamente trazida. Portanto, a Rússia está numa situação em que tem a situação ao seu favor, não é? E isto de volta àquilo que estamos aqui a falar em resultado da fraca liderança a nível mundial. Muito bem. Sim. Eu gostaria de trazer aqui um pormenor, quer dizer, até um pouco pessoal até, sabe? Porque se for a ver a narrativa global, é a colocação, o desenho de uma Rússia monstruosa, de uma Rússia que ama a guerra, uma Rússia que... Então eu gostaria de apelar a que voltasse um pouco ao passado, uns 20, 30 anos, para ver aquilo que é o xadrez global dos cenários bélicos, não é? Qual é a atividade russa nesses cenários, não é? São irrisórios, quer dizer, e todos eles, aqueles que se justificam-se mesmo pela questão da segurança, porque temos que ver com a Geórgia, em 2008, não é? A Geórgia, porquê? Porque era um ponto que, quer dizer, a Rússia tinha que garantir que a Geórgia não entrasse na NATO, já falando abertamente, excluindo a questão da defesa daquela população que estava sob ataque de Saakashvili, na altura, presidente georgiano, mas era mesmo para criar uma situação em que questões territoriais da Geórgia não permitissem que ela entrasse para a NATO. Portanto, é tudo ali à volta da Rússia, é as suas portas. Mas o mundo todo, o que está-se a dizer é que, bom, quer dizer, quando fala de bombardeamentos, bombas de cassetes, fala-se de armas químicas, agora terrorismo nuclear. É o seguinte, eu tive o privilégio de viver na Rússia e conviver com russos durante 11 anos. E eu posso dizer uma coisa garantidamente, o russo não gosta da guerra. E o russo está sempre a recordar o Ocidente e o mundo inteiro sobre as consequências, sobre a guerra de 45, a Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Certo. Foi o povo que mais sofreu, cerca de 29 milhões de vidas perdidas naquela guerra. É por isso que, quer dizer, usa-se o facto da Rússia ter assumido uma posição de estar sempre preparada para a guerra como uma aptidão da Rússia em atacar os países. É que depois da Segunda Guerra Mundial, depois do ataque em 41, do Hitler à União Soviética, os russos juraram que nunca mais poderiam e deveriam ser encontrados em contrapé. Então tinham que estar sempre preparados para a questão da guerra. As questões trágicas estão agora aqui a aparecer, estão a mostrar no mundo inteiro, como se fossem ações russas e tudo mais, como armas nucleares, armas químicas e biológicas, não passam de facto daquilo que é a compilação do desenho do monstro russo, o que não é verdade. É uma questão só de voltar um pouco para a história, para que a gente vá ler um pouco mais. Vamos desligar os televisores, as redes sociais, vamos buscar livros de história, vamos estudar um bocadinho aquilo que aconteceu no passado. Portanto, isto nem tão pouco não é natural para os russos. Em nenhum momento, pelo contrário, muito pelo contrário, a questão do fascismo que a Rússia tem reiterado, que a Ucrânia é liderada por grupos, pela elite fascista, neonazi. É um facto, sim, porque estes grupos
A verdade, a coisa não nasceu agora. A coisa nasceu quando a divisão da Alemanha. Um dos pontos era a denazificação da Alemanha. Portanto, a RDA conseguiu fazer isso totalmente. A política de denazificação foi muito forte, mas a Alemanha Federal não chegou a fazer isso. Veio até certo ponto e parou. Toda a elite nazi, praticamente, foi poupada a vida. Eles tiveram a trabalhar. Um dos esqueci-me agora do nome, um dos grandes orquestradores um dos grandes, digamos, políticos do Hitler, foi depois até chamado, esteve exilado, preso, entre aspas, na Inglaterra, mas depois foi chamado para liderar a formação do exército e das forças secretas da Alemanha Ocidental. Exato. Tanto, e muitos deles depois foram para os Estados Unidos da América. Quer dizer, o nazismo continua a viver, mas sob a alçada ocidental. Mas o russo tem uma aversão ao nazismo. Então, esta é que é a mensagem. Por isso, esta posição russa, quando temos que desmilitarizar e denazificar a Ucrânia, é mesmo verdade. E agora, aqueles soldados, aqueles neonazis que são capturados agora pelo exército russo, aparecem. São todos eles, quer dizer, não é? Cheios de tatuagens com simbólica nazi e tudo mais, só que isto não aparece do outro lado, na mídia ocidental, não aparece, não se mostram. Quer dizer, há muitos que se rendem vivos. Tanto para dizer mesmo que olha, não é para que se tenha cautela, para que se vá aos livros, não é? Que não faz, quer dizer, não é benéfico, não é vantajoso para a Rússia cometer as atrocidades que se lhe imputam agora na Ucrânia. Isto, porque se fosse assim, porque ia levar o tempo que já está a levar a guerra, não é? Quer dizer, enquanto puder resolver isso em 2 tempos, em 2 dias, 3 dias, teria no mesmo, não é? Vítimas. Exato. Martin, portanto, ainda nesta senda, acredita que depois da guerra, portanto, independente do que acontecer, o mundo não será mais o mesmo? Ele já não é. Já há... Como é que classifica os blocos? Eu recordo-me que já conversámos um pouco sobre isto. A possibilidade de termos um mundo já em termos de blocos, com superpotências a imporem, não termos apenas um comandante que era os Estados Unidos até então. Exato. Continuamos, creio que esta narrativa é válida. É válida e só comprova aquilo que eu já dizia aqui em relação à questão dos blocos. O mundo já não é o mesmo. Já não é o mesmo porque cutucou-se a onça com vara curta e percebeu-se a sua real força, não é? E exatamente por isto que o mundo precisa de se reajustar face àquilo que é a realidade que aparentemente era desconhecida em relação à Rússia, neste caso. E depois há de ser praticamente impossível que os países voltem a relacionar-se, os países do Ocidente voltem a relacionar-se de forma normal com a Rússia, mesmo por conta daquilo que é o cenário atual. E depois outro aspecto que podemos ver, olhar, que terá acontecido também recentemente em relação ao Japão, por exemplo, que tinha imposto ou fez parte dos que apoiavam as sanções contra a Rússia, mas que depois deu um pé atrás, não é? Portanto, vários vão percebendo que não vão conseguir sustentar essas sanções a longo prazo, porque as sanções, como esteve muito bem aqui a dizer o meu colega, todas as sanções que são colocadas à Rússia, a Rússia também dá a sua resposta, não é? E isto significa que temos vários países que não vão conseguir sustentar essas sanções, ou a resposta dessas sanções, não é? Ou seja, não terão uma capacidade real de sobrevivência, não é? Depois, o que eu dizia aqui é que nós estamos praticamente num cenário de Guerra Fria de novo, não é? Que a Rússia vai buscando aqueles que são os seus aliados históricos e por aí fora, e o Ocidente o mesmo, mas que diferente da altura que tivemos a Primeira Guerra Fria, vou assim chamar, neste caso quem está em maior vantagem é a Rússia, porque se formos a verificar de 2008 a 2009, com a crise que a União Europeia e os Estados Unidos sofreram,
a sua economia e o seu poder militar reduziu drasticamente, enquanto que a Rússia e a China estiveram sempre em exceção. Nesse momento, não é? foi muito chave. Portanto, significa que o cenário é outro, o mundo é outro, o mundo não vai voltar a ser o mesmo e a Rússia está em uma grande vantagem. Muito bem, portanto, hoje já chegamos praticamente ao fim do nosso programa. Só vou pedir aqui as últimas considerações por parte de cada um de vós. Marta, já que estavas aí, vou mesmo falar com você. Últimas considerações, se calhar dizer que vou suportar o que esteve aqui o meu colega de painel a dizer, é que as pessoas têm de procurar sempre ter os dois lados da moeda, têm de procurar sempre ter os dois lados da informação e não agarrar-se apenas a um lado, porque não se sabe, quer dizer, vai ter melhor capacidade de filtrar aquilo que é a realidade tendo este equilíbrio entre as duas realidades ou a informação vinda dessas duas realidades. Obrigado, Martin. Matamelano. Bom, eu vou aproveitar o tempo que eu concedido para as considerações para dar mesmo aquilo que eu remate em termos da preparação da Rússia às sanções, porque, como disse o Martin, que começou desde 2008, quando faz um boost para o incremento do exército, já preconizava como parte daquele valor que as empresas deviam aplicar na área civil, concretamente na questão da aviação, por exemplo, já se avançou muito. Na questão dos bancos, o sistema, por exemplo, análogo do SWIFT, foi criado logo em 2015, depois da Visa e Mastercard terem cortado os seus serviços na Rússia. E já agora, a Visa e Mastercard, sim, saem da Rússia, mas os cartões Visa e Mastercard continuam a funcionar plenamente na Rússia e só param de funcionar no término do seu prazo. Por quê? Porque em tempo, quando se preparou para isto, eu já sabia que isto ia acontecer tarde ou cedo, obrigou que a Visa e a Mastercard colocassem os seus servidores em Moscou. Portanto, não tem como desligar a ficha de fora de coisa. Portanto, houve uma preparação para isto. É claro que as sanções, não é possível preparar-se para tudo, mas elas exigem uma certa mobilização. Portanto, penso que é um exemplo para, como coisa final, para nós, para os países em desenvolvimento, percebermos que temos de ter sempre um backup, um plano B, porque as coisas mudam. E neste momento é uma oportunidade ímpar para que nós possamos realmente começar a trabalhar para aquilo que é a nossa soberania, porque já temos aqui dois polos que estão claramente a abrir-se. A Rússia é a fornecedora de muita matéria-prima, de muitos produtos, e que os países terão que comprar diretamente da Rússia. Portanto, temos que diversificar a moeda, temos que usar outras formas de pagamento. Portanto, é aquilo que se diz, na verdade, é um começo do fim da hegemonia do dólar. Exato. No comércio internacional. Isto está claro, que fique mesmo claro, porque agora já se fala há vozes na Rússia que dizem que vamos vender o gás, ou pagam cash ou paguem ouro ou uma outra comodidade qualquer. Então, quer dizer, são coisas que podemos ver mais adiante. Muito bem, muito obrigado aos dois, obrigado Martin, obrigado também ao José Matamelano pela vossa presença aqui nesta mais uma análise. Todos os sábados vamos fazer esta check daquilo que são os novos dados que são acrescidos no cenário que está a ocorrer na Ucrânia. Obviamente que no próximo programa vamos também mexer um pouco disto. Oxalá que também tenhamos boas notícias para poder partilhar consigo, prezado internauta. Quero desejar uma continuação de um bom final de semana. Estamos juntos até a próxima oportunidade.